Aleluia. Aproveita, já toma o seu lugar, aquieta seu coração. Já vamos orar. Vamos entregar este momento nas mãos do Senhor. Amém? Santo Deus e eterno Pai, nos colocamos neste momento, Senhor, rendidos aos teus pés, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor possa aquietar os nossos corações, ó Pai. Que nós não venhamos a nos preocupar com aquilo que há de vir, ó Pai. Que nós não venhamos a nos preocupar com as contas que temos para pagar nesta semana. Retira, Senhor, o fardo pesado, põe o Teu que é leve. Nós declaramos que estamos abertos para ouvir a Tua voz. Portanto, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade de circular aqui entre nós, entre as fileiras, ó Pai. Nesta parte de baixo, ali na parte de cima, no ministério infantil. Vem com liberdade, Senhor. Esta noite é Tua, Pai, esta noite é para Ti. Portanto, em nome de Jesus, que o Teu nome seja exaltado. Senhor, que possamos nesta noite, Pai, ficarmos, ó Deus, apenas atentos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, em nome de Jesus, que todo levante para impedir que a Tua semente, Pai, encontre o solo fértil, que são os nossos corações, seja repreendido nesta noite. Em nome de Jesus, que nós sejamos esse solo fértil, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que toda secura, toda seca que há na terra, Senhor, dê em retirada, Pai. Que nesta noite o Senhor venha com o Teu poder para transformar essa realidade, para transformar essa situação. E assim nós estamos aqui para adorar e para render louvores ao único digno e merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. A Ti, Senhor, seja dada a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém e amém. Assim seja, pois é verdade. Aleluia. Esse final de semana eu tive o prazer de estar na cidade de Franca, na nossa célula. Graças a Deus o pessoal está ali, que Deus abençoe. Pessoal sedento pela palavra de Deus, foi uma alegria muito grande. A igreja toda novamente espalhada pelo interior. Uns estavam em Barretos, outros estavam em Franca com a gente. Teve um pessoal que se locomoveu até São Sebastião do Paraíso para ministrar na reunião de lá. É uma alegria, porque como servos do Senhor nós temos a oportunidade de regar a terra. Ontem eu estava compartilhando isso em Franca, como a terra tem estado seca. Nós somos o local onde as sementes do Senhor serão plantadas, e nós vemos, através de atitudes como essa, a falta de temor do ser humano. Nós vemos que o ser humano, ele tem perdido a noção das coisas, e a cada dia mais o inferno tem conquistado lugares, né? Tem conquistado espaço nessa terra. Como isso tem me assustado, e eu clamando a Deus, perguntando para tentar entender o que está acontecendo. Ele falava muito sério comigo, a posição da igreja, a igreja se retraindo. Nesse momento, quando a igreja precisa estar ali, mandando a semente, regando ali, para que o Senhor traga o crescimento, a igreja tem se retraído. A igreja tem evitado o confronto, tem evitado ali se posicionar diante do pecado, dizer não ao pecado. E com isso tem sido conivente para não querer ser diferente de toda uma sociedade. A própria palavra de Deus diz que nós, aqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, são estrangeiros neste mundo. Nós estamos aqui de visita, nós estamos de passagem por esse mundo, e nós aguardamos a abertura da eternidade, nós aguardamos a abertura do tempo onde nós ficaremos toda a eternidade reinando com o nosso Senhor, amém? Então, em cima disso, Deus foi falando
é necessário que eu mande a minha chuva. E como fazer isso? Talvez você é engraçadinho, você pode pensar em fazer a dança da chuva. Ou ainda, aqueles que são mais espirituais, vieram daquela outra linha, deixa para lá. Mas, para chamar chuva, nós precisamos nos posicionar. Para que a chuva de Deus venha, nós precisamos nos posicionar. Então nessa noite o que Deus quer falar conosco é acerca de um caminho que nos leva até a solução dessa seca. Então hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem cujo tema é passos proféticos para a chuva de Deus. Passos proféticos para a chuva. Um dos primeiros sinais de seca na vida, nas nossas vidas, nós vemos na vida do cristão, aquele que já conhece a palavra de Deus, um dos primeiros sinais de queda é deixar a comunhão, deixar de congregar, deixar de vir até a casa do Senhor, a comunhão dos crentes em Cristo Jesus. Então quando um crente deixa de frequentar a igreja na qual assiduamente fazia parte, alguma coisa negativa está acontecendo. É o que eu costumo dizer: se eu vejo visitante de outra igreja vindo à nossa igreja um domingo à noite, o sinal de alerta já bateu, tem coisa errada. Pode ser que a pessoa seja de outra cidade, eu posso até entender, está de passagem aqui, isso eu posso entender. Porém, se a pessoa for de Ribeirão Preto, congrega em outra igreja, estar aqui no domingo à noite, ou é o caso da Monte Carmelo, que não tem culto à noite, tem só de manhã, ou algo errado está acontecendo, algo errado, algo negativo está acontecendo. E eu li uma frase no dia de ontem, que fala assim: ao concentrar-se em mim mesmo, só vejo a minha condição de nudez e miséria. Ao concentrar-se em Deus, vejo somente conforto e segurança. C.H. Mackintosh é quem fala isso. Ainda mais, o volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio, diria Tommy Tenney. E ainda mais, o mundo sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Ele, muito se faz. Então nós começamos a entender que o lado seco, ele começa a se espalhar conforme o vazio vai crescendo dentro de nós. O vazio, ele só se dá quando o Senhor sai das nossas vidas, ou melhor, nós deixamos a condição de permitir que Ele esteja em nós. E o que o Senhor tem falado nesses tempos? O que é que o Senhor tem falado? O Senhor tem falado sobre plenitude. O Senhor tem falado sobre a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito. Tem falado no completo, naquilo que é completo, não só uma porção. Tem falado do estado que é pleno, sem restrição. Tem falado sobre perfeição. Tem falado de uma igreja que vai voltar, uma nova geração que virá para voltar a ter a condição que Adão um dia teve. Tudo começa no Gênesis. Ali você já pega esse gancho, porque Adão recebeu uma condição, Adão recebeu uma unção sobre a sua vida. Adão recebeu a unção de governar, o governo estava sobre as suas mãos e ele desperdiçou essa oportunidade. Desperdiçou a oportunidade de governar. Mas a partir disso o pecado entrou em cena, o pecado dominou a terra e o homem deixou de exercer aquilo que Deus havia separado para ele, os planos de Deus para a vida do ser humano. Então é chegado esse tempo onde a plenitude se fará presente e onde a igreja vai voltar a ter esse poder de governo, vai voltar a exercer o governo que lhe fora dado, que lhe fora confiado por Deus, pois todo domínio e todo controle está nas mãos do nosso Pai, do nosso Deus. Ainda não é o texto, Efésios 3, no versículo 19, diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus.
Mas para que essa condicional aconteça, nós precisamos nos envolver com o amor. Nós precisamos buscar esse amor. Precisamos trazer esse amor para as nossas vidas. Amém? Então nós vemos aqui que Paulo ele está incentivando ao povo. Busquem conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo está ali à sua disposição para que então sejam cheios da plenitude. Ele ainda explica sobre um amor que não é para ser entendido, não é para ser explicado, mas é um amor que é para ser recebido, que é para ser aceito, um amor que é para ser vivido. Então, aquele cristão, aquele crente que começa a amar a semelhança de Cristo, começa então a se encher da plenitude de Deus, começa a ter a posse dessa plenitude. Então, para que isso aconteça, nós precisamos entrar numa perseverança, nós precisamos entrar numa constância, nós precisamos entrar nesse caminho, nós precisamos então, enfim, seguir os passos para que a chuva de Deus venha sobre nós. Então vá comigo até o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. O Senhor nos quer cheios da sua plenitude. Que o seu amor seja atuante em nossas vidas. Hebreus 10, versículo 36. Diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Repitam comigo: todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz. Não precisa repetir. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? A atitude da nossa fé, nós devemos perseverar para alcançar a promessa, para obter a promessa. Salmos 40, versículo 1 diz: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ou seja, esperei confiadamente no Senhor, eu perseverei, e assim Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Perseverança. Então nós devemos entender que Cristo está em nossa direção todos os dias, Ele está à nossa disposição todos os dias, Ele está à porta. Ele está à porta aguardando que seja permitido a sua entrada. Então, todo dia, Cristo vem para o justo. Aqueles que são justificados, foram justificados na cruz por Ele. Então, aqueles que reconheceram ao seu sacrifício, são agraciados com a sua presença e o seu domínio. Tiago 5, versículo 7 ao 9 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Olha aqui a advertência de Tiago. Eis que o juiz está à porta.
A espera pela justiça, ela é provada com o silêncio da língua. O reter a língua, o controlar a língua, é a demonstração da espera pela justiça. E nós vemos Tiago aqui falando acerca de uma chuva, falando acerca da chuva temporã e a chuva serôdia. Então nós vamos entrar um pouco mais. O chuva temporã, o seu significado é acerca da segunda vinda em si, a segunda vinda de Cristo, para resgatar a sua noiva, para levá-la para toda a eternidade, para triunfar com Ele na eternidade. Ainda, a chuva serôdia fala do arrebatamento da igreja, fala quando Ele realmente virá, e alguns ficarão deixados para trás. Amém? E nós vemos que Tiago ele fala acerca de algo, acerca de uma observação, para aqueles que esperam realmente pela justiça, aqueles que controlam a sua língua, aqueles que conseguem pacientemente esperar pelo Senhor. Ele diz: irmãos, não vos queixeis dos outros. Olha só o que Tiago vem falando. Fala para que não ocorra condenação. Ele é claro, o juiz está à porta, então controla a sua língua, controla aquilo que você fala, a sua murmuração, controla a sua queixa. Ele fala sobre a queixa, o pecado principal, o pecado da língua. Controle a sua queixa, ou seja, a sua língua sem comando, a sua língua sem limites. Controle a queixa. Ela vem aqui demonstrando que quando ela ocorre de maneira descontrolada, há então uma quebra de comunhão, há uma quebra de unidade. Quando a queixa vem sem controle, sem comando, sem freio, sem limites, quando isso ocorre, a comunhão é quebrada. E repare que pessoas que são experts, que são campeãs em queixas contra outros, queixas, eu digo queixas sem limites, queixas sem freios, são as pessoas que demonstram, são as pessoas modelo de secura. Vocês podem reparar que essas são as pessoas que demonstram que não tem lugar para darem frutos. Pessoas que estão ali sem se importar que o juiz está à porta. Pessoas que estão ali sem se preocupar em nenhum tipo de condenação. Pessoas que estão ali apunhalando a noiva, apunhalando os membros que fazem parte da noiva de Cristo, que é a igreja do Senhor. Fazendo uma prática que podemos chamá-la de luciferiana, uma prática na qual tem a sua única intenção em destruir ao Senhor, em destruir a imagem do Senhor, em destruir a glória do Senhor. Quando Lúcifer, ali no início, Ezequiel retrata sobre isso, quando Lúcifer, ele é lançado fora dos céus, quando ele, como querubim ungido do Senhor, como aquele que prestava adoração ao Senhor, como aquele que olhou para Deus e disse: essa glória eu quero para mim. Foi zoiudo, foi olho grande, essa glória eu quero. E o que Deus fez? Deus não compartilha da sua glória com ninguém. A glória dele é única, a glória dele é dele. Ele vai e lança fora dos céus a Lúcifer, ao querubim. Só que ele não sossega. Ele vai e leva com ele a terça parte dos anjos. Sabe como quem já jogou futebol aqui, quem conhece um pouco de futebol, aquele jogador que é expulso. Você não entende nada, Caetano. Aquele que é expulso, você sabe, aquele que fez besteira, tomou o cartão vermelho, a primeira coisa que ele vai passando pelos outros com o cotovelo já levantado, querendo levar mais pessoas com ele, para tentar desfalcar o outro lado do time, o outro time. E Satanás fez a mesma coisa, Lúcifer fez a mesma coisa. Falou: eu vou sozinho?
eu vou tentar roubar a glória de Deus. E ele vai e leva a terça parte dos anjos. E ele vem aqui para a terra e ele é condenado por toda a eternidade a comer do pó da terra. Vamos abrir um parênteses aqui. Você foi formado do quê? Não entendi. Fala mais alto. Oi? Do pó da terra. Então ele vai se alimentar do quê? Do seu pecado. Ele vai se alimentar da sua fraqueza. Ele vai se alimentar da sua secura. Então quanto mais seco você estiver, mais ele vai se alimentar de você. Então, nesse momento, bateu desespero na minha vida. Nesse momento bateu desespero e eu olhei para mim e falei: Senhor, eu não quero ficar seco. Senhor, manda a tua chuva. Manda a tua chuva sobre as nossas vidas, que a tua igreja seja inundada das suas águas. Nós queremos ser inundados, Senhor. Nós não vamos servir de comida para Satanás e o seu exército. Nós não vamos servir de alimento para as trevas. Nós vamos sim mostrar que a igreja resistindo, a igreja perseverando em buscar essa justiça, ela vai vencer essa queda de braço. E aqui nós vemos também Paulo falando que o Senhor não se alegra daqueles que voltam para trás. O Senhor não se alegra, Ele não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que se acovardam diante das circunstâncias. Dificuldades todos nós passamos, todos nós enfrentamos dificuldades. Agora cabe a cada um de nós demonstrar o Cristo vivo, demonstrar o amor de Cristo em nossas vidas ao suportar passar por essas situações. O demonstrar de como nós reagiremos a essas situações adversas. Forte é aquele que suporta. Forte é aquele que suporta as tribulações. Forte é aquele que suporta as lutas. E não aquele que reage de maneira precipitada. Aquele que é queixoso. A maior arma do poder de Deus nessa terra chama-se unidade. Quando a igreja está unida, o diabo pira. O diabo fica endemoniado. O diabo fica louco. Então ele não quer que uma igreja se fortaleça. Ele não quer que uma igreja permaneça unida. Então o que é que eu e você precisamos? Precisamos de perseverança. Ninguém que começa uma obra já começa como profissional. Tem a prática, tem o treinamento, tem as dificuldades, tem o de você driblar as dificuldades, para então conseguir chegar à condição na qual o Senhor tem preparado para você. Para isso é necessário perseverança. Aí eu te pergunto, e se Deus te desse um Golias? E se Deus te desse um gigante para você enfrentar? Será que você olharia para você mesmo e falaria: quem sou eu? Será que como Davi, como o rei Davi fez? Será que se você estivesse na condição de Davi, você olharia para a sua limitação, olharia para o gigante e correria? Os seus irmãos que eram homens de guerra estavam temerosos diante daquele gigante. Só que aquele gigante só serviu para desenvolver algo dentro do pequeno. Para desenvolver algo dentro daquele homem que sabia, pela sua força, ele não conseguiria ter sucesso. Mas se ele perseverasse em permanecer na presença de Deus, aquele gigante cairia por terra. E a história de Davi e Golias, acho que todos nós conhecemos. Mas nós vamos pegar um parênteses dessa história. O gigante é algo que provoca medo na gente. Não tenha medo em dizer que existirão situações na qual você terá medo.
Porém, como você vai reagir a esse medo, vai fazer toda a diferença e vai demonstrar Deus vivo em você. Se esse gigante estivesse fortemente armado, parado diante de você, será que seria uma grande oportunidade de você desenvolver a perseverança na justiça do Senhor? Nós temos que aprender a permanecer caminhando. Nessa noite nós vamos falar acerca de passos proféticos, passos que nos levarão a um estágio diferenciado. Para isso, para passarmos para um novo estágio, virão situações, virão momentos na qual nós questionaremos até mesmo a nossa fé. Virão momentos que nós questionaremos a força que há em nós. Mas, no dia que vivemos, Golias pode estar transfigurado, pode estar vestido das mídias sociais. Golias nos dias de hoje pode estar vestido de internet, pode estar ali representando todo e qualquer tipo de conteúdo que vem para influenciar a vida do cristão, vem para influenciar a minha vida e a tua vida, influenciar os nossos princípios, os valores que nós temos aprendido com a palavra de Deus, e valores esses que pesam na hora de uma decisão. Então a perseverança na fé é uma virtude essencial e para a completa felicidade dos filhos de Deus. Nós precisamos disso. Então que nessa noite nós possamos ter esses passos proféticos que vão gerar chuva sobre as nossas vidas. Então vamos para o primeiro passo. Primeiro passo, eu gostaria que você abrisse ali no livro de Hebreus, que você já deve estar com ele aberto. Vai no capítulo 11. Primeiro passo profético que vai produzir chuva na sua vida é fé e fidelidade. Perseverança para fazer a vontade de Deus. O que é viver pela fé? É viver dependendo de Deus. E Deus está à procura de pessoas maduras, pessoas provadas na fé. Então, primeiro passo, Hebreus 11, versículo 1. Primeiro passo, fé e fidelidade. Versículo 1 de Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que não se veem. Pula para o versículo 6. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele antes deve crer que ele existe e que ele sabe galardoar aqueles que o buscam. Ele sabe recompensar aqueles que o buscam. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. E associando a isso, a fé, eu vejo um grande caso que eu quero falar com vocês nessa noite acerca de um profeta na Bíblia, já que nós falamos acerca de passos proféticos para alcançar a chuva sobre as nossas vidas. Falando no lado profético, nós falaremos de um profeta nesta noite, profeta Elias, aquele que teve essa vida de fé. Ele teve fé quando ele disse sobre a terra: não vai chover. E não choveu. Realmente não veio chuva. Então o que Deus está precisando nos dias de hoje é de bocas proféticas, bocas que profetizem a sua palavra sobre a terra, profetizem a vida. Então o plano de Deus, nessa passagem nós vamos ler aqui, está em 1 Reis, já vá abrindo no livro de 1 Reis. Nessa passagem na qual Elias dá uma determinação profética sobre a terra, ele estava ali peitando aqueles que criam que o Deus Baal era o Deus que controlava o tempo, era o Deus da temperatura, era o Deus que controlava a chuva, o sol, controlava todas as coisas. Então, ao posicionar-se e declarar: não vai chover, ele estava declarando: você não manda em nada, você não apita em nada, quem tem o controle sobre todas as coisas é o meu Deus. E isso foi necessário fé.
Se ele não tivesse fé, ele não conseguia mexer com o coração do povo que ali estava. O coração do povo então foi desafiado assim, com o chamado de Deus para proclamar ao Senhor, para que o Senhor fosse proclamado então, e ali viria a transformação. Esse era o plano de Deus. Então vá lá em 1 Reis capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, fala acerca de Elias, o tesbita. 1 Reis 17, versículo 1 diz assim: Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Aí chamou no peito a responsabilidade. Aí ele falou: a não ser pela palavra do Senhor. E aí? E para segurar o inferno que veio em cima dele? Se ele não está com a retaguarda protegida, se ele não está ali com as suas costas protegidas, como é que ele faz? Como é que ele consegue sustentar uma palavra dessa? Como é que você, boca de Deus aqui na terra, como que você consegue sustentar a palavra do Senhor sair através da tua boca, se você não estiver com Ele, se você não estiver nele? Como você consegue? Como você consegue? Que o Senhor possa vir com o seu rio sobre esta igreja, que o Senhor possa vir a limpar toda a sujeira. Em nome de Jesus, vejo como ratos saindo desta igreja. Vejo ratos aqui, estavam em frente ao altar, indo para fora. O mover do passo da fidelidade, o mover do passo da fé. Que o Senhor possa vir com a sua água purificadora sobre esta casa, tirando toda a sequidão, tirando toda a sujeira. Aqui não é habitar de ratos. Quando é que nós vamos acordar e ver que Jesus está voltando e existe a necessidade? Pessoas necessitam da presença de Jesus, pessoas necessitam ouvir falar deste amor, acerca desse Salvador. Até quando ficaremos preocupados com os nossos problemas? Até quando? Fé e fidelidade. Fé, loucura, para o mundo é loucura. Olha que fé é a certeza das coisas que se esperam. Você espera por algo, para que isso venha a acontecer você precisa esperar. A palavra diz, certeza das coisas que se esperam. Fé não tem dúvida. Fé é a certeza. Certeza das coisas que se esperam. Eu espero ver a minha família inteira servindo ao Senhor. Eu espero pacientemente até que essa palavra do Senhor se cumpra sobre a minha vida. E ainda é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu ainda não vejo, você de repente ainda não vê a sua família rendida aos pés do Senhor, mas você espera. Você espera que isso ocorra, você espera e então entra no segundo passo que vai te levar a essa chuva. Orar com insistência, orar perseverante, orar sem cessar. De novo eu batendo na mesma tecla. Acho que eu estou há 3 anos aqui pregando sobre oração. Uma semana sim, outra sim. Uma não, 2 sim. E vai. Orar com insistência. Olha só o que diz em Lucas 11. Não precisa abrir. Versículo 9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Peçam e lhes será dado. Você só consegue pedir algo a Deus se você dobrar o teu joelho e orar. Ou se você parar e dirigir as suas palavras a Ele. Então, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Olha aqui o resultado.
todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, e em lugar disso lhe dará uma cobra? Olha só, aqui nós vemos Lucas trazendo 3 verbos da impossibilidade. 3 verbos da impossibilidade que vão dar base para o segundo passo profético, a oração com insistência. Verbos da impossibilidade, ele fala sobre pedir, ele fala sobre buscar e ele fala sobre chamar. E quais foram os resultados que vieram acerca desses 3 verbos da impossibilidade? No próprio livro de Lucas, se você voltar no primeiro capítulo, no versículo 37, fala que Deus é o Deus do impossível. Então, se nós vemos verbos da impossibilidade e alinharmos esses verbos a Ele, nós vemos que a impossibilidade, ela tem que dar em retirada. O resultado da impossibilidade é: pedir, quando você pede, será dado. Quando você busca, será achado. E quando você chamar, será aberto. Quando você bater, será aberto. Quando você empurrar a porta, será aberto. Verbos da impossibilidade. Jesus, ele mostrou ali a perseverança mediante a fé no seu ministério aqui na terra. Ele foi mostrando, nós vemos ali que nessa palavra ali tem a demonstração da impossibilidade, de que ele pode ligar o seu pedido ao Pai. Ele pode levar o seu pedido, a sua petição para o Pai. É preciso de chuva? Então me manda o seu pedido que eu direciono ao Pai. Eu direciono ao Pai. O único caminho que leva ao Pai é Cristo, o Filho. Para que então nós entremos no terceiro passo profético, para que a chuva venha sobre a terra. Perseverança, persistência e constância. Nós fomos montando ali a nossa base. Pegamos primeiro fé e fidelidade. Nós pegamos a fé, trabalhamos pela fé. O meu justo viverá pela fé, como começamos falando. Então viveremos pela fé e provaremos da fidelidade do Senhor. Encontramos ali isso. Então, já com esse fundo preparado, com essa fé, com a fidelidade do Senhor, nós então vamos orar com insistência. E se nós vamos orar com insistência, nós vamos começar a trabalhar com perseverança, nós vamos começar a trabalhar com persistência, e nós vamos na constância, ou seja, nós vamos manter o equilíbrio, nós vamos ser equilibrados. Romanos 15, versículo 5 diz: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Então nós estamos falando acerca de paciência, do consolo, da esperança. Nós estamos falando de virtudes que geram a comunhão perfeita. Olha a base que Deus está te entregando nessa noite. A base para a comunhão perfeita, a verdadeira amizade, a verdadeira comunhão, aquilo que Ele tem preparado para nós, a harmonia, tudo o que Ele tem preparado para nós, que por meio da paciência, da perseverança, nós vamos alcançar. Não há outra possibilidade se mantermos ali os nossos pés firmes nele. Que o consolo que ele traz é pela esperança, com o modo de produzir entre todos aqueles que vivem a mesma fé em Cristo o Salvador, em Cristo o Redentor. Amém? Que Ele seja louvado e seja exaltado em nome de Jesus. Só que Elias, cadê Elias? Começamos a falar de Elias, o profeta, aquele que caminhou por passos assim, passos de fé, passos para poder ver os céus se abrindo. Então o quarto passo que será fundamental para podermos provar dessa chuva, qual seria esse passo? Aprenda a profetizar no nome do Senhor. Você que está no livro de primeiro livro de Reis, vá no capítulo 18. Vá no capítulo 18. Aprendendo a profetizar. Não se fala em profetada, mas
em nome do Senhor, aprendendo a profetizar. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 43. Olha lá. Todo mundo achou? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 43, diz assim: E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. Versículo 44, a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Olha só o que o profeta diz aqui. Ele chega ali para o moço e diz, o seu servo, em algumas versões, ele chega ali para o moço e diz: vá olhar ali, a terra estava seca, não caía um pingo de água, vai e olhe. O Senhor vai mandar água sobre essa terra, o Senhor vai mandar chuva sobre essa sequidão. Vai e olhe na direção do mar. E o servo foi, o moço foi, olhou e falou: não estou vendo nada, eu não estou vendo nada. Só que Elias chega e diz: volta por 7 vezes lá e olha. E na 7ª vez, ou seja, persistência, perseverança, permanecendo ouvindo aquele que era o profeta, que era a voz de Deus na terra, o profeta que era o representante de Deus. E o que o moço, o que o servo representava? O que o servo, não sei se você conseguiu captar isso na palavra de Deus. O moço, o servo representa a igreja que não desiste, a igreja que permanece, seja na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, até que na 7ª vez Deus mostre, até que o resultado da perseverança seja o bater da porta e ela se abra. Perseverança, o profeta fala a vontade de Deus, e o moço, a igreja, foi então anunciar o sinal de Deus para o rei Acabe, o homem contaminado, o marido de Jezabel. A nuvem pode ser pequena, o sinal pode ser pequeno, mas ele voltou. Ele falou: Elias, eu estou vendo, é do tamanho da palma da mão de um homem. É do tamanho da palma, o sinal pode ser pequeno, mas o Deus dessa terra, Ele traz esse sinal para você. Eu vou derramar chuva sobre a tua vida. Eu vou derramar chuva, ainda que seja do tamanho da palma da mão de um homem. Seja pequena a nuvem, mas eu vou virar. Eu vou transformar. Essa nuvem vai trazer chuva, vai trazer água para a terra que estava seca. Essa chuva vai trazer. E ali nós vemos que, por menor que possa parecer o sinal, quem foi que viu esse sinal? Quem foi que viu esse sinal? O moço, ou seja, a igreja, a nova geração, o novo de Deus, aquele que está preparado para ser o governante sobre esta terra. Esse foi quem viu. Eu vejo um sinal, é do tamanho da palma da mão de um homem, mas vai chover sobre essa terra. Vai chover sobre essa terra. E então nós vemos que vem um novo passo. Vem ali, foi profetizado, vai vir chuva sobre a terra. E vem o 5º passo, que é confessar diante de Deus os nossos pecados, falhas e fraquezas. 1 João fala, no capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor, ou um advogado, ou ainda na raiz da palavra, temos um paracletos, que pode agir em teu favor. Alguém que está junto ao Pai, aquele que é Cristo, o justo.
O advogado diante do Pai é Cristo, e aquele que é diante de Cristo é o Espírito Santo de Deus, a plenitude do Deus vivo sobre as nossas vidas. E quem é que intercede junto ao Pai? Romanos 8:26 diz que nós nem sabemos orar como nós devemos orar, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que seriam esses gemidos inexprimíveis? Seriam uma comunicação entre o Espírito Santo de Deus e o próprio Pai, na qual anjos, demônio, quem quer que seja, não compreenderão, mas haverá uma intercessão junto ao Pai, para que seja levada a nossa petição junto ao Pai. A terra está seca, Pai, mas eu não sei orar, não sei como convém orar, Senhor. Como que eu posso demonstrar a minha fraqueza? Eu estou ali me sentindo sujo, eu estou ali com o peso do pecado sobre a minha vida. Como que será possível, Senhor? Me ajuda, Senhor, que o Teu amor venha sobre a minha vida, para que eu experimente então a Tua plenitude. E o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós ali com línguas não compreendidas por homens, para que então o recado chegue até o Pai. Momentos de fraqueza são momentos na qual nós mostramos fragilidade, nós não sabemos pedir como convém, o desespero toma conta das nossas vidas. Imagina ali aquele moço, aquela nova geração estava ali, sem ter experiência, sem saber como falar ali, e o profeta, a boca de Deus na terra, o representante de Deus na terra, estava ali diante dele. É o novo, aquele que vai governar com o Senhor, vai exercer o poder, a autoridade que o Senhor deu para cada um aqui na terra. A primeira videira, Adão, a primeira videira que deixou de dar frutos, porque o pecado contaminou a sua raiz. O pecado contaminou a sua essência. No momento de fraqueza, ele descuidou. No momento de fraqueza, eu e você descuidamos. No momento de fraqueza, nós deixamos a armadura de qualquer jeito, deixamos o escudo da fé no chão. Deixamos ali a nossa proteção ficar de lado. Quando isso costuma acontecer? Normalmente quando nós nos queixamos, quando a murmuração toma conta dos nossos lábios, quando aquele músculo mais difícil de ser dominado, que é a língua, na vida do ser humano, quando esse músculo começa a entrar em atuação, começa a atuar, nós vemos que é nesse momento, quando sentimos o peso sobre a nossa vida. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem mais condenação. Mas a partir do momento que nós deixamos o pecado da língua tomar conta, quando Cristo estava na cruz, Ele faz uma declaração ao Pai. Cristo, o Filho de Deus, o Deus homem, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ainda não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Naquele momento, será que você nunca parou para pensar? Deus, ele tinha a possibilidade de falar, tudo bem, assim como eu fiz com Abraão, eu vi, ele foi com o filho até o final. Jesus, ele foi até o final, ele está lá pendurado, tudo bem, agora já chega, eu vi que você já fez. Só que o que estava sobre Jesus? Todos os nossos pecados. Sobre Jesus estava toda a condenação, minha e tua. Toda a sujeira estava com ele. E se tem algo que Deus não compactua, é com o pecado. E o pecado estava sobre Jesus, ainda que Jesus não fosse pecador. O pecado, o nosso pecado, estava com ele. Nós que deveríamos estar na cruz, demos lugar a ele. E lá na cruz, ele com o pecado sobre si, Deus, para que o seu plano fosse cumprido, deixou o filho lá, sozinho na cruz, para sofrer no nosso lugar. Para sofrer no nosso lugar.
e você ainda perde tempo falando mal da noiva de Cristo, que é a igreja, na qual o Filho de Deus, que morreu na cruz, ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai, aguardando o tempo certo de resgatar a noiva, na qual você pode estar falando mal. Paulo ali estava falando, aquele que se queixa, não vê que o juiz está à porta, não vê que o juiz está à porta e a condenação virá. Ah, mas tem muita sujeira, muita lambança acontecendo na igreja. Não aqui Bola de Neve, mas igreja de Cristo em si. Muita sujeira. Então o que eu vou fazer? Como revolucionário da minha época, eu vou colocar a sujeira no ventilador, assim ninguém vai poder recolher mais essa sujeira. Que nem o Muro das Lamentações é o Facebook dos dias de hoje. A pessoa ali vai e põe a sua lamentação, mas normalmente ela vai e coloca a igreja de Cristo. Só que é um plano tão luciferiano, que quando a pessoa faz isso, ela não se atenta de que ela está manchando o vestido da noiva. E Cristo vai voltar para buscar uma noiva imaculada, uma noiva sem manchas, uma noiva sem sujeira. E eu posso dizer, se você fala mal, você é essa sujeira. E se Cristo vai buscar a noiva imaculada sem mácula nenhuma, sem sujeira nenhuma, e você for a sujeira, você consegue perceber que você vai ficar fora? Você consegue entender que você como sujeira, você vai ser colocado de lado? E você ainda vai insistir nesse erro? Você ainda vai insistir em apunhalar a noiva? Ah, mas tem muita sujeira no meio cristão. Tem. Dobra teu joelho e ora. Faça o terceiro passo profético para que a chuva venha sobre a tua vida. Abençoa a vida desses que estão no engano. Abençoa a vida desses que estão na escuridão. Que segundo o teu juízo, porque você se tornou juiz, segundo o teu juízo, estão nas trevas. Seja instrumento para levar a luz para essa pessoa. Seja esse instrumento de Deus. Seja a boca de Deus nessa terra. Porque você foi alguém que aprendeu a andar em fé e em fidelidade. Pois o justo viverá pela fé. Você aprendeu a trabalhar ali com insistência, a orar a Deus com insistência. Então, nesse passo, coloque essas vidas que estão no engano, essas denominações que você julga serem inferiores à tua, coloque eles na tua oração, mas que não seja uma oração tipo aquela que você pode fazer na hora do almoço, faça mal ou faça bem, amém? Mas seja uma oração com perseverança, seja uma oração ali com consistência, uma oração com constância. Profetiza, dá mais um passo ali, profetiza vida nesse local onde você enxerga a morte. Aí quem sabe o Espírito Santo de Deus te constrange e coloque um espelho diante de você e veja, Pablo, como você é pecador. Como você está sujo, Pablo, confessa. Confesse os seus pecados, confesse as suas falhas, confesse as suas fraquezas. Você tem um advogado junto ao Pai. Você tem alguém que vai te ajudar. Sabe o que isso faz? Quando você confessa, quando você tira esse peso sobre a tua vida, você entra no sexto passo. Você recebe a cura. O sexto passo para que venha a chuva sobre a tua vida, você recebe a cura. 1 Pedro 2, versículo 24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, por suas chagas, vocês foram
curados. Nós fomos curados pelas feridas do Cordeiro Santo de Deus na cruz do Calvário. Sobre Cristo foram lançados os nossos pecados, a nossa condenação. O sofrimento causado pelas feridas, o sofrimento causado ali pelas dores, pelas chagas, destruíram então o poder do pecado que estava sobre ele, e toda condenação, toda sentença foi executada nele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas feridas, então aprendemos a profetizar, aprendemos a ter fé, a ter fidelidade em Deus, a orar com insistência, a sermos perseverantes, a termos que profetizar para que haja mudança, a confessar aquilo que nos afasta de Deus, ou seja, os nossos pecados. Com isso nós receberemos a cura e iremos para o último passo, o passo aonde a chuva virá, é sermos justos, ser feito justo. Tiago 5, versículo 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz em seus efeitos. Então, como se você for analisar ali Tiago no capítulo 5, se você voltar ali um pouco antes ali do versículo 16, que fala acerca disso, confessar o pecado uns aos outros ali, nós vemos que os pecados você deve confessar à liderança. O pecado tem que ser confessado. É só analisar a palavra de Deus. As culpas, o sentimento de culpas e as coisas semelhantes, nós sim podemos confessar uns aos outros. Aí sim, aí podemos confessar entre os irmãos. E isso deve ocorrer quando houver oração, quando for para restauração e a pessoa a quem nós confessarmos for alguém justo como nós, e não um fofoqueiro sem caráter. Você já confessou um pecado teu para alguém que não tem domínio sobre a tua língua? No dia seguinte, no culto seguinte, parece que tem ali um cartaz, que tem ali um outdoor com o teu pecado. Você já parou para vivenciar uma situação dessa? Como é difícil você entregar para alguém que não tem caráter, um fofoqueiro, alguém que não consegue controlar a sua língua. Romanos 3, versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ainda Romanos 5, versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A justificação vem para mostrar para nós a nossa posição em Cristo, a vocação que temos na posição que Deus havia previamente elegido a cada um de nós no corpo de Cristo. A justificação vem para que nós nos coloquemos no devido papel, no nosso devido lugar, que é o de governar, que é o de exercer poder. O poder que está em Cristo está em nós, se Ele em nós habitar. Se Ele em nós permanecer, se Ele em nós fizer a morada, se não houver aquela mentira, se não houver aquela sujeira, se não houver aquilo que rouba a paz, então somente assim, com essa justificação, o sétimo passo, o passo de nós sermos feitos justos, assim teremos paz com Deus, perseverança profética, chuvas de bênção vão invadir as nossas vidas. Voltando para o primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 43, e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou, e então disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Volta lá 7 vezes. Aí no versículo 45, depois dele ter demonstrado ali, falado no versículo 44, realmente eu vi, após a 7ª vez, após a persistência, a nova geração que se levanta firme, caminhando nos passos que levarão até essa chuva, diz: eu vi
Eu vi ali uma nuvem no céu, do tamanho da palma da mão de um homem. E aí vem o versículo 45 que diz: e sucedeu que, entretanto, os céus ficaram escuros, enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Veio então a chuva. Na 7ª vez chegou ele e disse: olhe para o mar, olhe para o mar, eu vou mandar chuva, eu vou mandar chuva sobre a terra seca. Sabe qual é o significado do nome Elias, do profeta Elias? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então nós vemos que somente o Senhor ali, operando através da boca de um representante seu na terra, nós vemos que ali ele chega declarando: é chegado o tempo de toda a seca sair, é chegado o tempo onde eu vou inundar essa terra, é chegado o tempo onde eu vou molhar, aonde vai haver ali a transformação, aonde a terra seca que antes via as suas sementes apodrecendo, é chegado o tempo aonde essa chuva virá, e essa chuva encontrando então um solo preparado, um solo ali pronto, essas sementes com o contato com a chuva, os frutos começarão a vir, os frutos começarão a aparecer, começará então a aparecer o verde, aonde havia aquela sequidão vai começar a aparecer resultado, vai começar a aparecer a transformação, vai começar a aparecer a mão de Deus na tua vida. Amém? Glorifica ao nome do Senhor, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para concluir, Romanos 5, versículo 3: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nas aflições, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, produz a paciência dentro de nós, e a perseverança, um caráter aprovado, ou seja, a experiência, a experiência que ensina outros com maturidade e paz, que não leva em consideração as afrontas, e ainda, e o caráter aprovado, a esperança na glorificação. E a esperança não nos decepciona, ou seja, não traz confusão, traz a paz, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então já existe uma semente sobre a tua vida, e se na tua vida o solo está seco, chegou o tempo onde a chuva virá, chegou o tempo onde a chuva virá. Então coloque-se de pé no seu lugar, que é o tempo da chuva ser derramada, é o tempo do Senhor derramar a chuva sobre esta terra, é o tempo de vir, é o tempo de vir o Senhor para revirar a terra que se encontrava seca, é o tempo do Senhor manifestar o seu poder sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco, Pai, a tua igreja diante de ti. Eu coloco, Senhor, a terra seca, Pai. Eu coloco a terra, Pai, na qual não está, ó Pai, conseguindo dar os frutos, na qual o Senhor disse, Pai, que pela fé iríamos ver, pela fé iríamos vivenciar. Mas nós hoje, nesta noite, Pai, fomos tocados, ó Deus, fomos tocados por ti, fomos tocados, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, Pai, para ter um passo profético de viver em fé, e encontrando a fidelidade que há em Deus. E também, Senhor, através disso, Senhor, nós vamos, ó Pai, agir, ó Pai, através da oração. Nós vamos nos mover em oração, nós vamos nos mover com perseverança. Nós seremos aqueles que são equilibrados, ó Pai, aqueles que através do equilíbrio, da persistência, Pai, vão aprender a profetizar, vão aprender a falar em teu nome, vão aprender a falar aquilo que a tua palavra nos garante. E assim, Senhor, todo mal, todo pecado será constrangido dentro de nós, e nós iremos lançar fora das nossas vidas, para que daí então venha a cura sobre nós, e nós sejamos feitos justos diante de Deus, não diante dos homens, mas diante de Deus. E assim, diante de Deus, nós vamos resplandecer
aos homens a tua justiça, a tua justiça. Portanto, que nesse momento você possa abrir o teu coração. É chegado o momento onde nós vamos adorar a Deus. Nós vamos terminar esse culto clamando por essa chuva. Vamos terminar esse culto clamando pelo poder dele sendo manifesto sobre esta terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, minha oração já não tem no sequidão, se tornou um deserto, e até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor. Abre, Senhor. Deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a chuva descer, deixa a água molhar, encharcar essa terra seca. E deixa a chuva descer, deixa a água molhar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até a minha adoração já não passam de canções e de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Seca está aqui. Receba a chuva. Terra seca, a terra seca está aqui. A terra seca e deixa a chuva descer. Deixa a água molhar, encharcar essa terra seca. E deixa a chuva descer, e deixa a água molhar essa terra seca. E deixa a chuva descer, e deixa a água molhar, encharcar essa terra seca. E deixa a chuva descer, e deixa a água
molhar, encharcar, ressecar, secar. E deixa a chuva descer, deixa a água molhar, encharcar, ressecar, secar. Deixa essa chuva vir sobre a tua vida, deixa ela inundar o teu coração, deixa ela começar a fazer as mudanças que vieram necessárias na tua vida, para que então os frutos que você espera comecem a vir, os frutos que você tem clamado, os frutos que o próprio Deus tem dito a ti. Eu vou gerar através da tua vida, eu vou gerar. E o Senhor tem derramado nessa noite, Ele tem derramado a sua chuva sobre esta casa, Ele tem derramado uma chuva, Ele tem derramado uma chuva especial sobre alguns, Ele tem derramado capacitação, Ele tem derramado talentos, Ele tem derramado fé. Tem muitos que não conseguem dar o primeiro passo, tem muitos que não conseguem ter fé, tem muitos que não conseguem viver da fidelidade de Deus, tem muitos que não conseguem viver com a certeza das coisas que esperam. A própria palavra diz: filho, espera. Você tem certeza que virá sobre a tua vida, então espere. Ainda com a tua convicção daquilo que você não vê, espere. Espere. O moço, o servo de Elias, representa a igreja que não desiste, a igreja que vive pela fé, a igreja que vive na fidelidade de Deus, a igreja que vive esperando, ainda que for a 7ª vez, mas não deixe de olhar para o mar, não deixe de olhar para o mar, pois do mar virá a nuvem, ainda que o sinal seja pequeno, mas Deus vai mostrar para você: o meu sinal está lá. Agora, se você não perseverar, se você não for até a 7ª vez, o meu servo te disse, a minha voz disse para você: permaneça que eu vou mostrar para você. Se você não for até a última vez, você não verá esse sinal. E se você não ver esse sinal, você não vai ver aquilo que Deus tem preparado. E o que Deus tem preparado é algo abundante. É algo abundante para transformar e para impactar a tua vida, para que você consiga ter uma vida na qual você nunca antes teve. Uma vida firme na fé, na fidelidade. Uma vida que você consegue ter o tempo que você tem para gastar na internet. Você vai conseguir investir de adoração a Deus, você vai conseguir investir em oração ao Pai. Ah, mas eu tenho uma vida muito corrida. Mas você consegue ficar até de madrugada na internet. Então fique na presença do Pai até de madrugada. Comece a acordar mais cedo e comece a buscar, a orar com insistência, a conseguir ver então esse sobrenatural vindo sobre a tua vida, pois a semente já está dentro de você, o solo foi preparado, falta chuva. Então nessa noite o Senhor veio e Ele faz um convite a você que ainda não o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Este é o momento onde você vai poder falar: vem Jesus, vem Jesus com a tua chuva, vem sobre a minha vida, invade a minha vida, toma o controle da minha vida. Esse é o momento onde você que ainda não teve a oportunidade de declarar com os seus lábios, de confessá-lo como o teu Senhor, como aquele que veio para te remir os pecados, para te trazer a redenção, para trazer a salvação. Se você ainda não teve a oportunidade de declarar com os teus lábios o sacrifício que Jesus fez, essa é a oportunidade. Jesus disse que se você reconhecer a Ele como Filho de Deus, diante de homens Ele te reconhecerá diante do Pai. Se você ainda não fez essa oração, eu te convido, levante a sua mão aí no seu lugar. Levante a sua mão aí no seu lugar. É tempo de você declarar: Jesus, vem fazer morada na minha vida.
Você fazendo morada na minha vida, eu vou viver a tua plenitude, eu vou viver a tua certeza. Então, repita comigo essa oração, você que levantou a sua mão. Pai, eu declaro nesta noite que eu me arrependo dos meus pecados. Eu declaro nesta noite que eu reconheço que Jesus Cristo é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu declaro que Jesus veio à terra em forma de homem, morreu na cruz para me libertar. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Para me trazer a vida eterna. Portanto, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. E marca, Senhor, um tempo de chuvas abundantes sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha igreja. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento cada vida que fez essa oração, Pai, pela primeira vez. Aqueles que levantaram as suas mãos ou aqueles que fizeram esta oração nos seus corações. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, recolher cada palavra que foi falada, Pai. Recolher a aliança que foi firmada nesta noite. Para que assim então, o Senhor, ó Pai, leve para o Pai, reconheça cada um desses diante do Pai, para que eles tenham um tempo novo, um tempo onde a sequidão dará lugar a uma terra verde, a uma terra florida, mas para que haja essa manutenção, os passos serão necessários que eles aconteçam. Para darmos um passo, nós temos que sair do conformismo, temos que sair da nossa posição de conforto. Quando damos um passo, nós saímos do lugar da onde nós estamos. Nós vamos à frente. Nós não somos nenhum tipo de crustáceo para andar de lado. Nós não somos nenhum tipo daqueles que recuam, mas nós somos a igreja de Cristo, aquela que avança, aquela que vai em direção ao Pai, aquela que vai em direção à vontade de Deus, aquela que vai para vencer o mal. Em nome de Jesus, a nova geração, a geração que vai governar, a geração que vai governar, a geração que virá, a geração que verá o sinal, ainda que for pequeno, a geração que verá esse sinal, verá então que a chuva de Deus está vindo, que a chuva de Deus está para ser derramada, que a chuva de Deus virá para impactar a terra. Em nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor, exalte ao nome, dê júbilos a Ele, dê festas a Ele, há festas nos céus, há festas nos céus, festas estão acontecendo nos céus, festas estão acontecendo nos céus, festas estão sendo celebradas nos céus, em nome de Jesus. Você já pode ter feito essa oração há um tempo. Você se cansou. Chega. A minha vida não está caminhando. Eu cheguei até um ponto, parece que ali não vai mais. Ali não vai mais. Para que o mar se abrisse, houve a necessidade do primeiro passo profético, a fé para contar com a fidelidade de Deus, para que o povo ali, o exército ali que seguia Moisés, visse o mar se abrindo. Eles precisavam colocar o pé na água. Então, se for necessário, dá o passo de fé, dá o passo em direção à água, para você quer ver o mar se abrir. Se você não der o seu passo, se você permanecer no seu lugar de braços cruzados, nada vai acontecer. Dá o seu passo, dá o passo de fé para provar da fidelidade de Deus. O Senhor derramou nessa noite uma chuva de fé, uma porção de fé. Teve muitos aqui que receberam presentes de Deus,
e de uma forma profética estavam com as mãos levantadas como quem recebe aquilo que está sendo derramado, sabendo e crendo naquilo, pela fé, certeza daquilo que esperamos, e a convicção daquelas coisas que nós não vemos, mas cremos pela fé que vai acontecer mediante a fidelidade de Deus com a sua palavra. Em nome de Jesus, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, a pessoa mais encharcada que estiver ao seu lado.